Meus amados, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja com todos vós, não só hoje, mas para todo sempre. Pedro, quando ele prega para Cornélio, os apóstolos que estão em Jerusalém, na Judéia, ouvem este feito da parte de Pedro e vêm até ele para perguntar o porquê que os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Ora, estes homens, eles acreditavam que a palavra de Deus era só para os judeus, era só para os filhos de Israel. Mas Pedro foi até Jerusalém para falar para estes da circuncisão. E ele disse que estava na casa dos homens incircuncisos, dos gentios, e comendo com eles, porque o próprio Deus o visitou e começou a fazer uma exposição de motivos e começou a falar para estes o que tinha acontecido para que a palavra fosse pregada na casa de Cornélio. E ele disse que estava orando lá em Jope. E isso tudo está no capítulo número 11 do Atos dos Apóstolos. Eu estava orando em Jope. Ora, Pedro começa a se justificar. E de repente foi me arrebatado os sentidos, a visão. Eu via um vaso, Kalaiaman, Recalavácia. É como se estivesse explicando um sonho profético para alguém. Como de um grande lençol que descia do céu e vinha para junto de mim. Pedro, ele se sente na obrigação de explicar para os outros apóstolos o porquê estava comendo na casa de um ímpio. É como se estivesse eu hoje na casa de um espírita, na casa de um idólatra, na casa de um bruxo, na casa de um maldizente. Talvez os crentes que fossem me ver dentro desta casa poderiam até falar assim: estaria o pastor Arsênio participando de um churrasco? Estaria o pastor Arsênio hoje comendo com eles, bebendo com eles, se alegrando com eles, ouvindo a música deles? Quantos são os crentes que hoje em dia se vê outro crente na casa de um ímpio? Já vai falar desta forma que aquele crente está desviado. Que bom, meus amados, que é Deus que sonda o coração. Que bom que é Deus que sabe a posição espiritual de um homem. Porque a Bíblia Sagrada diz: nada julgueis antes do tempo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 4, 1. Eu, porém, não posso ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem por isso me considero inocentado, mas aguardo o juízo de Deus para ser julgado pelo próprio Deus. Talvez alguém te julgue porque você está indo na festa de um parente. Talvez alguém te julgue porque você não está dando atenção para a tua família, porque está com medo de entrar no churrasco da sua própria família. Meu amado, você é livre. A luz tem que resplandecer na treva. Você tem que resplandecer em trevas pelo poder do nome de Jesus. E ele dizia para todos esses apóstolos que quando ele via este pano, ele também via animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis, aves do céu. E ele falou que ouviu uma grande voz do céu, dizendo: Pedro, mata e come. Por acaso é Deus errado? Ou Deus não saberia o que estava fazendo? Porque, na verdade, Deus, Ele mandou Pedro matar e comer
aqueles quadrúpedes, aqueles répteis, aquelas feras, aquelas aves do céu. Pedro ainda respondeu: de maneira alguma vou fazer isso, Senhor, pois na minha boca nunca entrou coisa imunda. Mas o que Deus estava mostrando aqui era uma parábola. Deus estava fazendo aqui uma analogia. Deus estava fazendo uma comparação. Deus estava querendo quebrar um costume. Deus estava querendo quebrar a crista de uma religião. Deus estava querendo mostrar para Pedro que o próprio Deus pensava além do que ele, que os pensamentos do Senhor eram melhor do que os pensamentos do que o próprio Pedro. Mas a voz responde mais uma vez e diz: não chamas tu de imundo ou impuro aquilo que eu, Deus, purifico? Quantas vezes você tem ido contra o próprio Deus, querendo ser o religioso da sua casa, querendo ser aquele que julga teu irmão? Você não conhece ainda os arguilhões do Senhor? Você não conhece ainda o Deus do impossível, o Todo-Poderoso, o Criador? Você não conhece o Deus que transforma até a mesma maldição em bênção? Amado, Deus, Ele é fiel. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador. Ele sabe o que é melhor para ti. Ele, Deus, conhece cada um, é segundo o seu coração. Deus conhece você, conhece o teu coração, conhece por onde tu anda, conhece o que tu faz. Julgue Deus e aprove Deus o que tu faz ou não. Mas você tem que ser sincero, tem que ser reto de coração, tem que ser íntegro, tem que ser amigo do Senhor. Eu estava agora de joelho dobrado, e Deus me trouxe esse discernimento para esta palavra, porque eu não vou pregar a palavra de Deus de qualquer jeito. É a palavra de Deus, não é a minha palavra. Deus não me honra, Ele honra a palavra dEle. Entenda isso, que Deus não honra homens. Deus honra a sua própria palavra, vela para cumprir a sua própria palavra. E por 3 vezes Ele fala isso para Pedro: não chame tu comum o que eu purifico, Pedro. Não tenha tu por imundo ou impuro aquilo que eu santifico. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 14:14: eu sei, estou persuadido, estou certo no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tenha por imunda, para este é imunda. Meu amado, se você tem uma coisa por imunda na sua vida, por imunda vai ser pelo resto da vida, porque isso é uma questão de consciência, isso é uma questão de juízo próprio. Por isso que a Bíblia fala que o homem tem que oferecer a Deus um culto racional. E Pedro fala que naquela mesma hora pararam junto daquela casa lá em Jope, aonde ele estava, 3 homens, e foram a ele para que ele fosse a Cesareia, a casa de Cornélio. Pedro dá a justificativa, mas isso também não te impede. Se você for indagado o porquê que está assentado à roda do escarnecedor, porque às vezes Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele coloca luz misturada com trevas para que a luz venha resplandecer. Se alguém te julga, calaia, manda, recalavasse, não te preocupa tu, porque Deus, Ele é contigo. Então, meu amado, se alguém te julga, porque você recebe uma direção do próprio Deus, se você está fazendo a vontade de Deus, às vezes você está parecendo louco para este mundo, saiba que é a loucura de Deus. Ainda que ele esteja louco, ele julgará a esta nação, a este mundo, ao povo desta terra, com a maior sabedoria, parcimônia, decência e princípio de imparcialidade. Assim é o Senhor de Israel. Pedro fala que ele vai a Cesareia. Ele fala para os discípulos
que, ouvindo estas coisas, ele parte em direção à casa de Cornélio para pregar o Evangelho. Ele fala que ele recebe até mesmo a ordem do próprio Espírito Santo. E aí ele não tem dúvida nenhuma. E ele parte junto com esses 3 homens. E ele entra na casa deste homem chamado Cornélio para pregar o Evangelho da paz para os gentios. Este é o nosso chamado. Pregar o Evangelho da paz para todo ímpio, para todo cativo, para todo soberbo ou altivo, para pobres, para gregos e troianos. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pedro estava contando como o anjo veio até ele. Pedro estava contando como ele foi à casa de Cornélio. Cornélio também estava contando como o anjo visitou ao próprio Cornélio. E como ele mandou a chamar a Simão Pedro. Estas palavras foram dadas pelo próprio Deus, para que outras pessoas conhecessem o Evangelho. Por isso que se chama graça. Graça é aquilo que gratuitamente te foi dado. Cornélio não merecia. Ele estava na posição até mesmo daquela grega, aonde ela pediu cura para a sua filha. E Jesus falou assim: não é digno que os donos deitem pão aos cachorrinhos. Jesus também está falando de uma parábola, mas ela fala: até os cachorrinhos são dignos de comer das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Amados, a palavra de Deus é para ser pregada para toda a nação e todas as nações. A palavra de Deus é para se cumprir o ide, pois todos pecaram e carecidos são da glória de Deus. A palavra de Deus é para seguir a direção do Espírito Santo, e de por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A palavra de Deus, ela só não vai ser pregada para aqueles que a recusam, para aqueles que vai contra as coisas do reino. E esses sim vão ter que ter com Deus nos últimos dias, quando todo joelho se dobrar, quando toda língua confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Pedro ainda faz menção, faz lembrança do que o próprio Cristo falou para ele, quando João o batizou nas águas. Se o próprio Jesus Cristo de Nazaré foi batizado nas águas, imagina você, mero pecador, homem nascido de mulher, fruto de pecado. Se o próprio Jesus Cristo de Nazaré foi batizado lá em Mateus capítulo 3, foi levado ao deserto lá em Mateus capítulo 4, imagina você se não deve passar também pelas aflições deste mundo. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus falou: eu sofri as aflições deste mundo, mas tem de bom ânimo vós, porque se eu padeci, vocês também padecerão. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencerás também. O Espírito Santo batizou a casa de Cornélio antes das águas. Muitos são os crentes que conhecem a Deus antes mesmo do batismo, mas o batismo é a confirmação da aliança. O batismo é a confirmação da quebra da velha natureza, da morte da velha natureza do homem, para que viva um novo espírito neste homem. Conheça o Deus também das águas, não só do batismo no Espírito, mas conheça também o Deus que batiza nas águas. Assim como João batizou a Cristo, assim Deus quer que você passe pelo caminho das águas, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, meu amigo, pelo poder do nome do Senhor Jesus, Deus deu este dom para nós, para que nós venhamos a crer no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que era um judeu. Jesus, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, foi pregar para a Judéia, mas alcançou a Samaria, alcançou os gregos, alcançou os romanos, porque ele pregou para o grego, para o samaritano e para o romano. Quem é, meu amado, que vai resistir a uma ordenança de Deus? Quem é que vai resistir a um chamado do Senhor? Quem é, meu amado, que vai se levantar contra você em juízo, para falar que você sentou ou não em mesa tal, ou entrou na casa de fulano, ciclano ou beltrano?
Não te preocupa tu com o que vai falar. Simplesmente faça o que Deus mandou você fazer. Porque se nós que apaziguamos pessoas, glorificamos a Deus, exaltamos a Deus, estamos diante de Deus em espírito e em verdade, falam de nós pelas costas. Imagina, meu amado, o que Deus vai falar para estas pessoas nos últimos dias. Pessoas que andam ao nosso lado, costumam a falar o nosso nome. Não analisam os seus próprios erros, mas quer analisar os erros do altar. Ei, altar é unção, altar tem ungido de Deus. Não te preocupa tu com as coisas do altar, mas te preocupa tu em alinhar diante de Deus o teu espírito, para que você seja vitorioso em Cristo Jesus. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, se você também perceber que o altar não é de Deus, para que ficar diante da casa do Senhor? Porque a ovelha, ela ouve a voz do bom pastor. Então, se tem alguma coisa, se você sabe que é íntegro, reto, homem ou mulher de oração, cumpre o ID do Senhor, está todo dia em consagração, e alguma coisa ainda não rompeu ou não está acontecendo, talvez é porque não é tempo de Deus na tua vida, ou Deus está te provando em outras coisas. Pergunta ao Senhor antes de julgar o servo do Deus Altíssimo. Na verdade, meu amado, até os gentios já compreendem essas coisas, quanto mais os da casa do Senhor. Até os homens lá de fora compreendem princípios de hierarquia, quanto mais o da casa do Senhor deve compreender estas coisas. Nós pregamos aqui o arrependimento para que você tenha vida. Nós pregamos aqui a palavra sincera para que você viva e reine, para que você tenha o seu direito. Mas eu também me esforço diante de Deus, todo santo dia, para que Deus traga a existência sobre a vida dos membros dessa igreja, o direito, a herança. Ou por acaso sou eu culpado se Deus ainda não te deu algo? É culpa minha se Deus ainda não realizou os desejos do teu coração? Por acaso sou eu Senhor do tempo? Por acaso sou eu aquele que domina a mente do Senhor? Eu também me entristeço com o Senhor muitas vezes, porque Deus me prometeu algo, que eu teria que liderar uma igreja que seria vitoriosa sobre esta terra. Mas se alguns não conquistam a vitória, é culpa do sacerdote, é culpa do pastor, é culpa do pastor. Será que o pastor não está orando pela sua vida? Será que ele não vela pelas suas ovelhas? Ou é o próprio Deus que conhece o seu coração e está te provando em várias áreas da tua vida? E aí você se emburra. Talvez por isso você até mesmo não venha à casa do Senhor. Quem sou eu, meu amado? Quem sou eu? Como eu choro diante de Deus, para que eu veja a casa do Senhor andando de fé em fé, de glória em glória, de direito em direito, tomando para si as coisas do reino, porque primeiramente as coisas do reino, a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. O diácono Filipe pregou para Samaria. Estevão foi perseguido na Fenícia, em Chipre, mas ele, antes de ser morto, também provocou verdadeiros avivamentos. John Wesley provocou avivamento na Inglaterra. Ben-Hur provocou avivamento nos Estados Unidos. Billy Graham foi um dos grandes pregadores e avivalistas do seu século. É isso, meu amado, que nós buscamos em Deus, a sinceridade do Espírito. Não interessa onde eu entre ou aonde eu sente, mas o meu coração está em Deus. Alessia, calamanta, demante, calamacieg, alavasta. Não importa aonde eu vá, se eu vou pregar em Chipre ou se eu vou pregar em Cesareia, se eu vou para Antioquia ou se eu vou para os gregos. Não interessa se eu estou na América do Sul ou na América do Norte, o meu coração vai ser sempre o mesmo. Não interessa se eu vou para a Ásia ou para a África, o meu coração tem que ser sempre o mesmo. Se eu sou a mesma pessoa dentro da casa do Senhor, eu tenho que ser a mesma pessoa fora dela.
Kessia, manta, levanta, recala e abéria. Oh, elevassia. Porque naquela época chegou ao ouvido da igreja que o próprio Bernabé pregava na Antioquia. Pessoas se comovem para pregar o evangelho. Pessoas se movem em espírito para viajar todo dia 60 quilômetros para pagar o preço por cima dos montes. Não é fácil, meu amado, liderar a casa do Senhor, porque sempre se levanta os juízes, sempre se levanta quem quer julgar, sempre se levanta pessoas para querer acusar o homem. Mas o homem tenta andar em espírito, a mulher tenta glorificar a Deus, tenta exaltar a Deus, tenta estar na casa do Senhor, tenta ser liderança conforme o chamado do próprio Deus. Mas cabe a Deus abençoar ou não sua igreja, não cabe a homens. O que nós podemos fazer é simplesmente trazer a existência por propósito, por oração, por consagração, por jejum. E chamar a atenção do próprio Deus, entrar no Peniel com Deus, entrar no Val do Jaboque com Deus, sair do Egito e tentar chegar a Canaã de Deus. Deus conhece os propósitos dos nossos corações. Deus conhece essa igreja chamada Reino de Jesus Cristo. Foi Ele quem revelou. 100% partiu dele e não de mim. Mas eu aguardo o dia em que todos nesta igreja estarão chamados de bem-sucedidos, de cabeças e não de cauda, andarão sempre em espírito. Mas cabe a você também fazer a tua parte. Cabe a você também dobrar o teu joelho. Cabe a você também ler a Bíblia Sagrada, buscar o conhecimento. Cabe a você também se unir com o próprio Espírito Santo para que Ele venha te capacitar e consolar o teu lar. Porque a palavra do Senhor diz que Ele capacita, que Ele consola. Barnabé partiu para Tarso, para uma cidade. Ele foi buscar a Saulo. Quando ele conduz Saulo, que viria a ser Paulo. E ele conduz Saulo a Antioquia. Meus amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos que entender. Temos que andar como uma igreja unida e não desunida. Nós temos que ensinar pessoas, gentes e nações. Nós temos que ir aos confins desta terra, pregar o evangelho da paz, o evangelho de poder, porque o reino de Deus não é coisa de sublimidade de palavras, e sim de poder. Nós temos que ser como os profetas da antiga Antioquia. Nós temos que ser como os profetas de Jerusalém. Nós temos que ser como os profetas que edificaram a casa do Senhor, como Esdras. Nós temos que ser como o profeta que edificou os muros de Jerusalém, como Neemias. Nós temos que ser a voz que clama no deserto, como João Batista. Nós temos que ser homens e mulheres, como até mesmo mulher como Débora, que se sentava embaixo de uma árvore e era juíza de uma nação. Nós temos que ser reis e rainhas, assim como Davi e Esté. Mas nós temos que chamar a atenção de Deus como igreja. Não queira tu colocar culpa no sacerdote de nada na sua vida. Julgue a você mesmo o que está acontecendo na sua vida. Esteja na casa do Senhor em tempo e fora de tempo. Não seja um crente murmurador. Entenda o seu chamado. Tome posição de vaso. Seja tu oficial da casa de Deus. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Nós somos o povo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não temos aqui que impor culpa a ninguém a respeito da nossa vida. Subjugue-se a si mesmo, porque eu me subjugo todo santo dia. Eu procuro o melhor de Deus, tanto para a minha vida como para a vida dos membros da igreja. Nós vamos ser os anciões do futuro. Vamos ser os conselheiros da futura geração em Cristo Jesus. Nós vamos fazer o ID do Senhor. Vamos proclamar
a existência das coisas que não existem sobre esta terra. Mas nós temos que andar junto como igreja. Temos que estar junto nos cultos como igreja. Nós não estamos falando aqui de finanças. Nós estamos falando aqui de nação. Uma nação santa, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. O sacerdócio real. O povo de propriedade exclusiva de Deus. Os embaixadores de Cristo nessa terra. Vamos andar como corpo. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o teu caminho. E que Deus te dê a paz. Oh, graça e paz. Aleluias. Graça e paz, meus amados. Graça e paz. Oh, aleluias. Graça e paz.